Olha, no quadro Saber em Debate de hoje, nós vamos fazer o seguinte, a discussão é como redigir introduções. Professor, acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Muita gente acaba se pegando nisso, né? Então, vamos conversar, professor, a introdução. Deixa eu chamar logo o professor Luiz André, no quadro Saber em Debate de hoje, né? Professor, primeiro é um prazer tê-lo aqui, está zerado, já estou vendo que você está bem melhor. Bem melhor do que as semanas anteriores. Muito bem. Professor, a introdução é o cartão de visitas, né, da sua redação. Então, logo, por exemplo, além de apresentar a tese a ser defendida, ela deverá, por exemplo, conter um toque a mais da criatividade, que acho que é a hora que você pode usar mais a criatividade com conteúdo, claro. Pelo menos na minha opinião, você vai dizer que se eu estou certo ou estou errado. Já que essa é a criatividade que irá prender a atenção do leitor e fazer com que ele tenha, inclusive, a curiosidade de ler o texto até o final. Qual é a melhor maneira de iniciar uma redação, meu querido professor Luiz André, hoje no Saber em Debate? Bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia a todos. Existem diversas maneiras, tá? Existem maneiras as mais triviais, como, por exemplo, se utilizar de um mote de acordo com o tema apresentado, existe você reafirmar o tema. Normalmente, em sua maioria, as pessoas costumam utilizar, começar por aquilo que está determinado pelo tema, tá? O que nós estamos passando aqui é uma maneira melhor, isto é, uma maneira mais inteligente de começar essa redação, não é? Existem diversas, desde um ponto de vista histórico, desde uma razão sociológica. Nós chamamos essa situação de visão universalista. Isso é uma nomenclatura utilizada nas aulas do Saber em Debate com o propósito de trazer para o aluno uma visão maior, uma visão até, digo, humanística, né, em debates que são prévios, para que ele possa ter, então, essa redação, começar essa redação de uma maneira, digamos, mais inteligente, né? A introdução não é uma competência, tá? Mais uma vez falando, as 5 competências do Enem não tem a introdução por si só como uma competência de 200 pontos, a redação vale 1000, não é? Mas é a maneira que existe de você começar o texto e dizer para o corretor, olha, eu conheço bem do assunto, eu entendo bem do assunto, eu sou capaz de trazer argumentos e contra-argumentos. Então, eu sempre digo que a introdução é a maneira, como você aí colocou, o cartão de visitas, né? Para que o corretor possa analisar aquele início de texto e dizer, esse aluno é seguro, ele tem de fato conhecimento sobre. A grande dúvida do aluno, principalmente o aluno nessa faixa de idade, Wilson, né? Entre 16 e 18 anos de idade, em sua maioria, terminando aí o colégio, é como começar o texto, né? Ele até diz, eu tenho até capacidade de dar prosseguimento ao texto. Começar é complicado. Por isso, então, essa dica hoje valiosa de começar com essa tal visão universalista que nós iremos apresentar. Pois é, exatamente. Sabe que era essa que dava o frio na barriga no começo, quando a gente tinha a redação do vestibular? Eu sabia toda a parte do conteúdo, eu sabia a dissertação, ia fazer tranquilo, mas como eu iria dar uma isca, digamos assim, para o corretor, para que ele pudesse dizer, poxa vida, ele começou bem, então o conteúdo então está maravilhoso. Não é? Então é importante isso, muito bom. Então, professor, fala bastante nessa visão universalista. O que seria então essa técnica para que o aluno possa entender? Essa técnica é uma técnica derivada do jornalismo, né, das técnicas de jornalismo que nós aprendemos ao longo da nossa, tanto da faculdade quanto da nossa presença no jornalismo. E requer conhecimentos variados sobre diversos assuntos, né? É óbvio que o aluno tende a ter esse conhecimento ao longo da sua vida escolar. Então, esses conhecimentos passam por análises sociológicas, análises filosóficas, análises históricas, análises jurídicas, de fatos atuais. O que quer o corretor é que ele tenha uma gama aí de conhecimento que possa trazer esse conhecimento para a introdução. Essa introdução, a gente já falou sobre isso diversas vezes, ela não pode ser uma redação de um período só, essa introdução. Essa introdução tem que ser dividida por períodos. Então, o que é que a gente sempre pede para esse aluno? Para que ele possa iniciar a sua redação. No lugar dele colocar, por exemplo, uma definição sobre o tema, ele colocar uma visão universalista sobre. Vamos dar um exemplo banal, tá? A respeito de um tema que é sempre repetido em vestibulares, a questão da democracia, né? Ao invés de ele definir o que é democracia, né, já que vivemos numa hoje,
ele poderia trazer um componente filosófico a respeito do atual Estado de Direito, né, democrático, né? Trazer, por exemplo, tá, a criação desse Estado de Direito na visão dos filósofos iluministas, ou trazer historicamente como a democracia surge lá na Grécia. Então, esse primeiro período, vamos considerar que essa redação seja uma redação para próximo de 30 linhas, entre 5 e 4 parágrafos. Ela teria 2, 3 linhas, no máximo 4 linhas, e iria dar início a um texto de maneira muito mais inteligente, melhor de ser analisado, e o corretor, claro, ao perceber aquilo, vai entender que esse aluno, de fato, tem uma característica maior, né, de principalmente buscar um conhecimento maior em cima daquela situação. Que maravilha, a dica fantástica. Se a gente tivesse professor assim naquela época, tá? Professor Luiz André, você preparou alguns, por exemplo, introdutórios para os nossos telespectadores e alunos que nos assistem. Vamos apresentá-los, então? Vamos apresentar algumas delas, né? O que o senhor... O pessoal vai apresentar para a gente. Vejamos a primeira, né? Colocamos 3 temas, temas bastante atuais. Por exemplo, como o Estado deve pensar a sua juventude? Hoje, inclusive, o Senado, a Câmara Federal começa a votar a questão da redução da maioridade penal, não é isso? Vejamos, então, essa proposta universalista que nós aqui colocamos. Vamos fazer a leitura, olha aí. O Brasil não aplicou as políticas necessárias para garantir às crianças, aos adolescentes, o pleno exercício de seus direitos, e isso ajudou em muito a aumentar os índices de criminalidade. Percebe isso como se já tem ponto de vista? Exatamente. Né? Isso é um conhecimento claro daquilo que é apresentado enquanto ponto de vista, né? Claro. Percebe-se uma mudança em um tipo de Estado que deveria garantir direitos. Ele faz, então, essa sugestão, para um tipo penal, para um tipo de Estado penal, para não precisar repetir a palavra Estado, para não perder competência 4, que é a competência de coesão, que administra a problemática de uma sociedade tão desigual. Isto é, ele já está colocando a sua razão, o seu ponto de vista, emitindo uma opinião sobre o fato. Assim, o Estado é ineficiente para emplacar programas de prevenção da criminalidade e de assistência social eficazes, junto às comunidades mais pobres, além da própria deficiência generalizada em nosso sistema educacional. Então, entenda que já na própria introdução ele já emite um ponto de vista, que vai ser a característica de todo o seu texto. Outro detalhe, o seu ponto de vista pode ser um ponto de vista diferente, pode não ser o seu ponto de vista. Imaginemos, por exemplo, que o cidadão Wilson Júnior não seja favorável, por exemplo, à redução da maioridade, né? E que o cidadão Luiz André não seja favorável. Podemos colocar as nossas opiniões sem problema nenhum. Lógico. O que nós não podemos fazer é desobedecer os critérios humanísticos. Esse sim é um fator primordial para zerar a redação. Essa é a primeira. Vamos ver a segunda? Vamos ver então a segunda aí. A segunda dos nossos textos fala numa situação muito interessante, a ideia do envelhecimento populacional. Riqueza grisalha. Riqueza grisalha, como a longevidade tem afetado o consumo. Isto é, o capitalismo percebeu que nós estamos vivendo mais e, evidentemente, tem buscado um consumo em torno dessas pessoas mais velhas, né? Vejamos, então, como nós trazemos essa visão universalista ao início do texto. O avanço das tecnologias e da medicina são fatores que incidem em mudanças na imagem cultuada até então para o idoso. Isso é claro e é inegável. Vivemos mais, tá? Não vamos deixar de viver mais. Viveremos mais, né, em razão dessa tecnologia, desse aumento da medicina. Esse novo homem está buscando novas formas de encarar e viver a velhice. Embora ainda existam antigos parâmetros, as mudanças seguem novos cursos, ou seja, os cursos da sociedade capitalista no mundo em que a procura pela juventude sem fim está presente e forte na sociedade. A ideia é, né, o capitalismo tem proporcionado modificações em relação à questão das pessoas mais velhas, porque as pessoas estão envelhecendo e se elas estão morrendo cada vez mais tarde, significa que elas são consumidoras também, né, em sua maioria de tempo, tá bom? Nesse sentido, a mídia reforça essa imagem e o tempo todo tem sempre estampadas manchetes envolvendo essa questão. Quer dizer, aqui ele expõe o ponto de vista que ele vai desenvolver ao longo do seu texto. Uma belíssima introdução aí. Introdução fantástica, resuma bem uma sinopsezinha, né? Exatamente daquilo que você vai colocar. Esse é um ponto fundamental. Dentro da introdução, Wilson, nós temos que ter sempre presente um ponto de vista. Entendi. Você não pode, sob hipótese nenhuma, deixar de, na introdução, colocar o que você vai falar. Por quê? Porque a técnica a ser utilizada pelo corretor é, ao longo do desenvolvimento, saber se você prova aquilo que está colocado na introdução. Né? Então, quando aqueles corretores
que são instruídos para isso, deixar claro. Eles vão analisar o desenvolvimento, eles pegam a introdução, fazem ali um recorte da introdução e olham se essa introdução, se no desenvolvimento tem na introdução aquilo que está sendo colocado, está sendo defendido, muito bem colocado. Perfeito. Né? Tem mais uma? Tem mais uma, sim. Preparamos ver, 3. Então. A riqueza grisalha, agora vamos para a problemática da fome. Essa é difícil. Uma situação que a gente tem se deparado no mundo inteiro, apesar dos aumentos significativos no tocante à redução dessa situação. Nós, desta feita, trouxemos algo relacionado à cúpula do milênio, que foi utilizada, que foi feita lá nos anos 90, né, na cidade de Roma, na Itália, estabelecendo que nós deveríamos reduzir pela metade a questão dos famintos do mundo. Não atingimos, apesar dos avanços significativos. Como, então, podemos utilizar isso aí? Um detalhe apenas para que a gente possa ilustrar aqui essa introdução. Normalmente, os temas de Enem, eles vêm com textos de apoio. Aliás, não só de Enem, praticamente todos os vestibulares. Ele vem com os chamados textos de apoio, não é? É possível se utilizar de dados dos textos de apoio? Sim. Sim, claro. Não é interessante que você possa repeti-los, mas que você possa aproximá-los, sim, é muito importante. Então, estamos considerando que esses dados estejam presentes, estiveram lá presentes no texto de apoio. A meta ambiciosa fixada pela ONU na Cúpula Mundial sobre Alimentação em reduzir a metade em 2015 o número de pessoas com fome no mundo não foi cumprida globalmente, já que os números demonstram que entre 8 pessoas do planeta, uma continua sem alimentos suficientes. Já foi muito maior, reduzimos bastante. O Brasil, inclusive, é um país elogiadíssimo no tocante a esses aspectos. Discutimos isso semana passada, você deve estar lembrando, né? Utilizamos a travessão e continuamos, então, a nossa tese. O constante crescimento econômico nos países em desenvolvimento melhorou o acesso aos alimentos, apesar dos progressos realizados, colocamos isso entre vírgulas, vocês percebem, ainda persistem marcadas diferenças. Quer dizer, aqui ele deixou claramente um mote, né, para que você possa dizer que, apesar dos avanços significativos, persistem diferenças. Onde? Principalmente em situações como na África subsaariana, né? Em situações como, por exemplo, no sul da Ásia, países como Bangladesh, são países de população muito grande. Nesses países a situação ainda é muito complicada. Então, nas 3 situações expostas, dá para se perceber de forma clara como nós começamos uma introdução sem se utilizar daquele mecanismo mais trivial, mais básico, que é já definir o tema, e sim buscar aquilo que nós chamamos de visão universalista. Maravilha, maravilha. Hoje são essas três introduções. Essas 3 introduções apresentadas. Fantástico. Eu acho muito legal, porque eu faço a leitura dinâmica e o texto enxuto, sintetizado, mas você leu, você já entendeu praticamente tudo aqui, com o conhecimento que você já tem, que nós tenhamos. Se percebe claramente como na própria introdução você já diz para o corretor o que você vai falar. Exatamente, é perfeito, então, perfeito, professor André, muito bom, parabéns, viu? Muito bom, gostei, eu adoro redação, então fico maravilhado, mas essas dicas eu vou pegando também, que é muito bom. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia, e já está zerado aí, então vem com muito mais força na próxima terça-feira, trazendo muito mais detalhes. Apresentaremos, então, outras propostas, tanto de desenvolvimento quanto de solução, naquilo que o Enem mais busca dentro dessa temática, né, de dissertação argumentativa, e buscando sempre a nota perfeita, isto é, ensinar aos nossos telespectadores de que maneira nós podemos utilizar essa redação para buscar essa nota perfeita. Saber em debate, isso é muito importante. Um abraço. Parabéns, sucesso mais uma vez, professor. Muito obrigado pelas suas informações aqui.